Pronto, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo e para essa turma do 10º período, nessa cadeira de falência e recuperação judicial, especificamente na parte de atualização e aprofundamento, a gente vai começar a ver falência em si. A gente nas aulas passadas já viu recuperação extrajudicial, né? Foi a última aula, e recuperação judicial. Recuperação judicial, a gente já chegou até a analisar um pedido de recuperação e o despacho de prosseguimento aí, numa recuperação que está em andamento. Por falar nisso, já falei isso no vídeo anterior, disponibilizei no grupo aqui do Zap o, algumas peças da recuperação da OI, né, da OI que está em recuperação judicial. Enfim, a título de curiosidade e aprofundamento, obviamente, vocês vão ver lá tudo que a gente estudou. Então, mas agora a gente não vai mais recuperar ninguém. O Caba tentou se recuperar, mas não deu. Vai falir, vai quebrar. E a gente estudou em recuperação que existe a convolução em falência, né? Então, isso é uma hipótese de falência que você está em recuperação, você, naquelas hipóteses que acarreta a convolução em falência, você faz uma delas e pronto, muda de recuperação para falência o processo que você está. Mas vamos começar do começo, vamos pensar numa empresa que realmente não, não tem mais condições de funcionar e não pediu recuperação. Primeiro mito. Muita gente me pergunta, mas tem que pedir recuperação? E se eu não pedir recuperação, eu posso falir? Pode. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Falência é uma coisa, recuperação é outra. Obviamente que se você tentar se recuperar e não conseguir, você vai falir. Mas não é requisito, não é pré-requisito ou pré-questionamento, como se vocês quiserem pensar assim. Você pode direto ir para falência. Se você não, duas coisas, se eu não quiser me recuperar, puf, né? Porque aí o empresário tem essa autonomia. Né? Não quero me recuperar, vou quebrar. Obviamente isso não é bom, né? Se ele fizer isso de forma incorreta, ele pode até acarretar um crime, fraude contra credores, esse tipo de coisa assim. Mas outra eu não tenho mais condições de me recuperar. Lascou para mim. Eu tenho que falir direto. E aí também dá na cara, você vai ter que pedir falência. Você não tem mais como se recuperar. Então a falência não é requisito, ou a recuperação não é requisito para falência e a falência também acontece sozinha. Quem pode pedir a falência? Vocês já sabem, isso aqui é uma revisão, né? Além daqueles que podem pedir a recuperação judicial, ou seja, o empresário, né, o próprio empresário, posso pedir a minha falência, eu como empresário, então eu posso pedir a autofalência, ou também meu cônjuge, meus herdeiros, o inventariante, mas isso se eu for empresário individual, e aí eu tiver morrido, aí minha esposa, né, meus herdeiros e o inventariante vão poder lá pedir a recuperação, ou desculpa, pedir a falência. Esses são os que a gente já sabe, porque são os mesmos da recuperação judicial. Mas e agora os que estão incluídos no rol da falência, no rol de legitimidade ativa, mas que não estão na recuperação extrajudicial? Primeiro, o sócio. Se eu for uma sociedade empresária, o sócio pode sim pedir a recuperação, ou desculpa, a falência. Acabei da aula de recuperação, aí eu posso ficar falando, mas eu me corrijo na hora. Então, eu como sócio da sociedade empresária, eu posso pedir sim a falência da sociedade empresária em questão. Se eu for credor, obviamente, esse aí é, sem dúvida, o legitimado mais comum, né, que pede a falência aí do empresário. Eu como credor do empresário ou da sociedade empresária, posso pedir a falência também, seja de um, seja de outro, tal. A gente vai chegar aí no pedido de falência já já. Então a gente tem o empresário, né, que ele pode pedir sua autofalência, o cônjuge, aí eu falei herdeiro e etc tal, o sócio, quando eu falo sócio, pode ser acionista também, né, se for o caso, o sócio e o credor. Esses todos aí podem pedir falência. Beleza.
antes de começar o processo e etc., deixa eu levantar aqui algumas coisas que eu acabei de falar do legitimado ativo, ou seja, quem pode pedir a falência. E esqueci de falar de quem pode falir. Mas isso é um tanto óbvio, porque isso eu já falei em aulas passadas, que só o empresário é que pode pedir falência ou recuperação judicial. Quem exerce atividade simples ou intelectual não pode pedir falência. A cooperativa é sempre uma sociedade simples. Sempre. Por quê? Porque a lei diz. A lei é bem categórica quanto a isso. Consequentemente, a cooperativa nunca vai poder pedir falência. Tá aí. Sociedade de advogados, a gente também já viu que é sempre sociedade simples, não pode pedir falência. Sociedade de médicos e tal, por aí vai. Então, fica de fora também de poder pedir falência a empresa pública e a sociedade de economia mista. A lei também, de forma expressa, a lei falimentar nesse caso, de forma expressa, exclui a empresa pública e sociedade de economia mista. A lei também exclui uma série de empresas, mosquito que assistir aula, a lei também exclui uma série de empresas que não se submetem ao regime falimentar da Lei 11.101 de 2005. Então, eu quero deixar claro aqui uma coisa. A lei exclui essas empresas da Lei 11.101. Mas essas empresas podem ter uma falência especial para elas. Exemplo, instituição financeira, o banco, por exemplo. O banco não se submete à Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falência. Mas existe uma lei específica para falência de bancos. Isso é um exemplo para vocês verem aí. O artigo 2º da lei de falências, né, trata aí dessas exclusões de quem não pode pedir falência, né, de acordo com ela. E falando aqui que só o empresário que pode pedir falência, eu friso o seguinte. Quando a gente foi ver recuperação judicial, eu falei que só o empresário regular é que pode pedir falência. Eu continuo dizendo isso. Só o empresário regular é que pode pedir a sua própria falência. Beleza. Mas tem um detalhe. Se um terceiro, um credor, por exemplo, pedir a falência de um empresário irregular, seja sociedade empresária ou empresário individual, ou seja, se um terceiro pedir a falência de um empresário irregular, o juiz pode decretar a falência desse empresário irregular. Isso é um detalhe importante, porque a gente não pode dizer categoricamente que o empresário irregular não submete à falência. Não, não pode. Porque se um terceiro pedir a falência dele, tá aí, o juiz vai decretar. Ele não pode pedir sua própria falência. Como eu falei, a autofalência, quando o empresário, né, pede a sua autofalência. Mas um terceiro pode pedir lá a falência dele. Beleza. Com isso a gente viu quem pode falir e quem pode pedir a falência, né, do empresário. Existem aí as hipóteses que a gente deve pedir a falência do empresário. Eu estou revisando e ao mesmo tempo eu estou destrinchando com vocês, porque eu acho importante, mesmo que seja uma revisão, eu repetir essas hipóteses para fixar mais na memória e que vocês, para ter certeza que vocês não esqueçam e etc. Então, o artigo 94 da Lei de Falência menciona aí 3 situações. Eu vou explicar, mas três incisos que dentro deles está o fundamento do pedido de falência. Ou seja, esses 3 incisos apontam situações diferentes. Mas se eu me enquadro, melhor, se minha situação se enquadra numa delas, pronto, eu vou pedir a falência de acordo com essa situação. Falando agora de forma objetiva, forma direta, os incisos do artigo 94 falam da impontualidade injustificada,
execução frustrada e dos atos de falência. Se eu tenho uma execução contra o devedor, contra o empresário, e eu consigo enquadrar ela como uma execução frustrada, eu vou pedir a falência com base nisso aqui. Se eu tenho uma dívida que não foi paga e não foi apresentada nenhuma justificativa, e eu preencho os requisitos para impontualidade injustificada, eu vou pedir a falência com base nisso aqui. É a mesma coisa para atos de falência. Ou seja, esses incisos, né, desse artigo não são cumulativos ou eu não tenho que pegar todos eles e preencher. Não. É um deles que se adequa à situação respectiva. E aí eu vou lá e faço o pedido. Eu vou fazer o pedido, porque tem um empresário me devendo. Mas eu vou fazer o pedido onde? Qual for? Porque essa empresa é grande, ela está cheia de filial por aí. E aí, como é que eu vou saber? Com isso, a gente recorre ao que a gente viu na recuperação judicial, que a gente viu que o foro competente é o foro do principal estabelecimento. E principal estabelecimento é aquele em que há o maior volume de negócios ou que as decisões são tomadas, as decisões da empresa são tomadas. Tá aí. De novo, mesmo critério, o foro do principal estabelecimento. Então eu vou lá e peço a falência. A minha situação é a seguinte. Eu tenho um crédito para receber de, vamos botar aí, 100 mil reais. 100 mil reais é pouco. Vamos botar mais. Vamos botar 1 milhão, que eu não falei que era 1 milhão. Vamos deixar 1 milhão. Chegou no dia do vencimento dessa obrigação, o devedor não pagou. Eu procurei ele, não apresentou motivo nenhum e pronto. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o título que representa essa obrigação, fui no cartório, protestei e ainda assim não houve pagamento nem satisfação por parte do devedor. Com o título protestado e sendo o título de acima de 40 salários mínimos, eu vou poder pedir a falência do empresário com base na impontualidade injustificada. Eu percorri esse caminho assim, usando a situação prática, para agora explicar a parte abstrata. A lei determina que impontualidade injustificada se caracteriza quando a dívida ela é acima de 40 salários mínimos e a dívida foi devidamente protestada. Pronto. Preenchendo esses requisitos, se configura a impontualidade injustificada e aí eu posso pedir a falência do indivíduo. Mas agora vamos imaginar que eu tinha 5 mil só de dívida. Putz, já me lasquei. Não posso pedir a falência dele. Mas aí eu conheço um monte de gente também que está na mesma situação. Um monte de gente com crédito sobre o falido não, que o empresário ainda não é falido, que está sem receber. Eu posso me juntar com eles, a gente junto, preenche essa lacuna dos 40 salários mínimos, 40 salários mínimos, acompanharam? E a gente vai lá e protesta esse crédito, né? No caso aí, para o empresário, essa dívida. Isso aí, nós todos juntos preenchemos o requisito dos 40 salários mínimos e vamos aí e pedimos a falência dele com base na impontualidade injustificada. Primeira situação é essa. Segunda situação é a execução frustrada. Então, de novo, eu tenho uma execução, mas agora minha execução é de 5 mil reais. Está lá, correndo. E o devedor não pagou. Sendo que a execução, vocês já sabem, né? Processo de execução. O devedor é intimado para pagar. Então, ele não pagou, não depositou bens à penhora e nem garantiu a dívida de qualquer forma. Então, não realizando essas três coisas, não paga, não deposita bens à penhora e não garante a dívida, acontece a execução frustrada. Falando de outra forma, a execução ela é frustrada
quando o devedor não paga, não deposita a penhora, nem garante a dívida. Aí eu posso lá pedir. Mas aí vocês perguntam, gente, mas era 5 mil só, então e os 40 salários mínimos? Eu digo, não é preciso. O único fundamento que precisa de pedir de quantia mínima é o da impontualidade injustificada. Mas a execução frustrada pode ser de qualquer quantia. E aí ela pode ser cobrada. Pode ser fundamento para falência. Já falei de dois requisitos. Dois requisitos não, dois fundamentos. Agora vai o terceiro. O terceiro fundamento envolve aí os atos de falência. Atos de falência que aí o artigo 94, inciso terceiro, elenca vários deles. Eu não vou falar um por um, porque olho ouviu, mas, por exemplo, o empresário viajou e não deixou ninguém tomando conta da loja dele, né, da empresa e tal. Pronto, isso é ato de falência. Quando a gente viu o trespasse, lá atrás, a gente viu que trespasse é a venda do estabelecimento, né? Aí eu falei que para você vender o estabelecimento, ou você tinha bem suficiente para pagar todo mundo, né, depois da venda, ou você pagava todo mundo, ou você pedia anuência dos credores. Se você vendeu o seu estabelecimento, não pediu anuência dos credores e não tem bem suficiente para pagar todo mundo, isso é ato de falência. Então pronto, eu posso pedir a falência direto com base nisso aí. Tá aí. 3 situações, 3 hipóteses para você pedir falência, e aí veja na qual você se enquadra e peça a falência do empresário. O juiz vai receber o pedido de falência. E aí, na hora da entrada do pedido, até o juiz decretar ou denegar a falência, a gente está na fase pré-falimentar. Imagine, botem assim uma linha reta, e coloquem pedido, deferimento ou indeferimento do pedido. Nesse período é a fase pré-falimentar. No deferimento do pedido até a extinção da falência, a gente está na fase falimentar. Da extinção da falência até, a gente vai ver que tem algumas consequências pós-falimentar, né? Pós-falimentares. Aí a gente está na fase pós-falimentar. A falência envolve essas 3 fases: pré-falimentar, falimentar e pós-falimentar. Muito importante saber disso. Já vi questões aí perguntando essa. Isso é uma besteira, mas perguntando isso. E agora vocês sabem, né? O que está incluído aí nas fases. Essa fase do pedido, que é onde a gente está agora, começa a fase pré-falimentar. E aí o juiz vai analisar todos os requisitos e todas as situações que você alegou lá e tal. Obviamente vai dar o contraditório para o empresário. E aí eu quero chamar 2 situações. Porque é o seguinte, o empresário ele vai querer se defender. Vamos supor que sim, né? E ele tem 2 hipóteses aí para poder afastar esse pedido de falência. Ou seja, para poder convencer ou até mesmo garantir que o juiz não vá decretar a falência dele. Ele pode contestar, obviamente, apresentando lá os fatos e as provas que afastam o pedido de falência, e aí o juiz decreta com análise do mérito e denegando a falência, beleza? Ou ele pode fazer o depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? Vamos supor que esse credor de 5 mil reais, ele pediu minha falência com base na execução frustrada. Eu vou lá e pago para ele esses 5 mil reais. Na verdade, eu vou depositar em juízo esses 5 mil reais e aí eu faço o depósito elisivo. Já que eu, depositei essa quantia, que é o valor do credor que está pedindo a falência vai ser denegada. Isso é o depósito elisivo. Ele tem o poder de afastar a decretação de falência. Os outros credores vão continuar com a dívida. Eu só vou pagar o credor que pediu a minha falência. Se forem mais de um, então
eu deposito para todos. Mas isso é o depósito elisivo. Ele garante que a falência vai ser denegada. Beleza. Parênteses aqui. Parênteses não, né? Um detalhe. Eu posso, para garantir com toda certeza que a falência vai ser denegada, eu posso fazer o depósito elisivo e contestar. Com o depósito elisivo, o juiz não analisa nenhum mérito, né? Obviamente, está aqui depositado, a lei manda encerrar, encerrou. Mas com a contestação, o juiz analisa o mérito. Então, se eu quiser ter o mérito resolvido daquela situação, eu faço a contestação. E aí faço o pedido de que, caso a contestação não seja acatada, o juiz aplique o depósito elisivo, as consequências do depósito elisivo. Tá aí. Então, dessa forma, eu asseguro que a falência não vai ser decretada, mas ao mesmo tempo eu ataco tanto o mérito quanto, se for o caso, o juiz decreta sem nem analisar o mérito. Beleza. Duas hipóteses aí para o devedor. A gente está na fase pré-falimentar. Então, houve contestação, pedido, contestação, o juiz, não, é falência. Aí o juiz agora vai decretar a falência do empresário. Nessa hora, essa decisão, ela começa a fase falimentar. Essa decisão é decisão. Veja só. Vamos fazer uma interdisciplinariedade aqui. Se é decisão, então qual é o recurso? Entendeu? Aí que tá. São dois tipos de recursos que podem atacar essa decisão. Se a decisão do juiz for denegar a falência, então encerra o processo. A sentença extintiva, a decisão extintiva é atacada por apelação. Então você vai e apela. A decisão interlocutória é atacada por agravo. Então, se a decisão for considerando, aplicando a falência ao devedor, então o recurso é o agravo do instrumento, obviamente. Tá aí. Dois recursos que vocês podem usar, depende da situação, obviamente, tal. O que mais que eu estou falando? Começa a fase falimentar. Nesse caso aqui, é nomeado administrador judicial. O administrador judicial aqui vai ter um outro papel. Como objetivo da falência, a gente tem o afastamento do devedor empresário. Não mais ele vai ficar na administração, ele vai ser afastado da administração da sua própria empresa. E ainda mais, a lei de falência proíbe que esse empresário falido seja empresário durante o processo de falência. Tá aí. Isso é uma consequência muito, muito importante para o processo de falência. Então, ele vai ser afastado e quem vai atuar é o administrador judicial. O administrador judicial não vai tocar o negócio para frente, não, porque faliu, vai fechar. Mas ele vai administrar todo o ativo e passivo do devedor para que tudo seja pago, recebido, etc. Esse ativo e passivo do devedor forma a massa falida. É isso que vai ser administrado pelo administrador judicial. Dentro dessa massa falida, é importante dizer que os credores estão aqui dentro. Né? Os credores do empresário falido, estão aqui dentro da massa falida, que vai ser administrada pelo administrador judicial. Se for comparar, assim, é difícil comparar o trabalho do administrador na recuperação e na falência. Com essa análise abstrata, a gente vê, na falência trabalha muito mais. Com essa análise abstrata sim, mas só o caso prático. Tem falência que é tranquila, tem recuperação que é um osso, então tudo depende do caso. Mas o administrador de fato administra a massa falida, né, para que haja aí o pagamento de todo mundo, a melhor administração e tudo. Mas eu falei do objetivo da falência, que era afastar o devedor. Outro objetivo da falência, que é a
preservação da empresa. Aí vocês dizem, oxe, meu irmão, o cara vai falir, quebrou, acabou, encerrou. Como é que vai preservar a empresa? Digo, calma aí. Empresa, para direito empresarial, é atividade, não é loja, nem estabelecimento, não. Empresa é atividade. Então a gente vai querer, que eu digo, a lei, né? Vai querer permanecer com a atividade empresarial. Como é que vai permanecer com a atividade empresarial? No caso da falência, vendendo a empresa toda, o estabelecimento inteiro. Porque provavelmente quem for adquirir esse estabelecimento vai continuar na atividade empresarial. Aqui, né, em Recife, a gente vê um monte de farmácia fechando. E aí abre outra no lugar. Hoje em dia está na moda a Drogazil. Muitas vezes, vamos supor a Drogazil aqui, ela usa. Eu não posso, será que eu posso falar isso no YouTube? Agora é tarde. Vamos botar a DR. A DR ela usa estabelecimentos anteriores, estabelecimentos de farmácias anteriores, e abre a dela. Porque tá tudo lá montado já, pô. É meio caminho andado. Obviamente você vai fazer reforma, vai não sei o quê, vai adequar ao seu estilo, mas tá tudo lá organizado. Muitas vezes até os empregados são aproveitados. Isso é bom, né? Obviamente. Tem um café na Madalena, depois eu mostro a vocês, que mudou de franquia. Era uma franquia, mudou para outra. Eu adoro café, então fui para lá. Eu ia quando era a primeira franquia. Aí quando mudou essa outra franquia, eu digo, meu irmão, eu não gosto muito, não sei o quê. Até que um dia eu fui lá. Primeiro, me surpreendi que o café estava excelente. E outra, todos os empregados eram os mesmos. Logicamente que eu não sei cozinha, essas coisas internas. Mas as atendentes eram as mesmas, o pessoal do caixa era o mesmo. Então, olha aí, aproveitou. A preservação da empresa é isso. É isso aí que tenta fazer. Beleza. Então, afastamento do empresário falido e preservação da empresa. Outro, aí que já vai para um princípio da falência, é a maximização dos ativos. O que é que eu quero falar com isso? Eu sou falido. Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho armazém, eu tenho estoque, eu tenho não sei o quê. Tudo isso vai ser vendido para pagar os meus credores. Como é que eu posso conseguir o máximo de valor desses bens que eu tenho, desses ativos? É vender logo, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas uma das coisas é vender logo. Imagina que eu tenho um estoque eu vendo alimentos, eu tenho um estoque de grãos, qualquer que seja. Se isso ficar parado, esses grãos vão apodrecer, né? Então tem que vender logo. Por quê? Para eu conseguir o máximo de dinheiro com eles. Quando eu falo conseguir o máximo de dinheiro, não é pensando logo na parte ruim, não. Vamos fazer assim. Não, é fazendo certo mesmo. Para conseguir o máximo de lucro e até vender de uma forma correta. Vocês sabem que se carro ficar parado, sem ninguém ligar nem andar, pneu murcha, bateria arreia, não sei o que, então é muito melhor vender logo. Tá entendendo? Para que eu consiga um preço mais igual. Então, através dos objetivos da falência, afastamento do empregado, do empresário e aproveitamento da empresa, a gente tem dois princípios: a maximização dos ativos e a preservação da empresa. Tá aí. Isso tudo eu estou falando agora na fase falimentar, né? Que é o administrador judicial que vai implementar aí todas as medidas a serem feitas com base aí para colocar em jogo esses princípios, né? Colocar em prática esses princípios. Daí que a gente vê que princípio não é só abstrato, não. Eles têm uma força prática grande. Obviamente, em determinadas matérias tem mais e outras menos. Eu acho, assim, os títulos de crédito, na minha opinião, os princípios têm uma força prática muito grande. Direito do trabalho, mesma coisa, tem uma força prática. Os princípios têm uma força prática grande. Outros não, realmente são abstratos, que eles lançam o terreno para que os outros subprincípios, até mesmo as regras, eles preencham lá e etc e tal. Enfim, estou divagando. Mas agora eu queria ver essa fase pré-falimentar, né? A gente já viu e está na fase agora falimentar. Eu falei antes, eu estou fazendo agora uma revisão porque eu não quero
como é que chama, ir muito além, porque a gente tem aulas que vem a seguir, e aí eu vou poder aprofundar mais. A gente viu hoje, a primeira aula foi a recuperação extrajudicial, que não está nessa daqui, está em outro vídeo. Tem a recuperação, ou melhor, desculpa, tem agora a falência. A falência a gente viu legitimados, ativos e passivos. E como é que chama? Viu aí as hipóteses de pedido de falência, né? Que vão estar lá expressas no artigo 94, inciso 1, 2, 3. E a gente viu aí uma parte do procedimento, sempre explicando para vocês alguma parte aí do procedimento, uma parte mais prática, para que vocês tenham essa noção e consigam, com a mente de vocês, colocar as ideias na prática. Por falar em prática, eu não vou fugir da natureza prática dessas aulas. Eu vou, como eu venho fazendo, apresentar para vocês casos práticos para que a gente possa debater. E sempre o debate assim que possível, né? Vamos lá. Por hoje foi só. Força aí para todo mundo, né, nesse período aí de desafio para todo mundo, né? E é junto que a gente consegue ultrapassar as coisas e se apoiar aí. Então, um abração, até logo.